Olá pessoal, eu sou Alfredo Velker e esse é meu canal de variedades. Eu estou aqui para falar para você um assunto muito interessante. Se você tem dificuldade de lidar com seu cliente, se você é uma pessoa calma e mesmo assim ainda recebe pessoas nervosas no seu comércio, na sua empresa, então fique ligado aí que esse assunto é para você. Se você tem um colega, um amigo que é nervoso, estressado e também te deixa estressado, então fique aí também que você vai se maravilhar com o que eu tenho para falar para você. Qual a primeira forma de saber se a pessoa está estressada, nervosa ou não? Ó, você mesmo pode fazer assim ou pode pedir para a pessoa fazer assim. Quando ela fizer assim, se a mão estiver estabilizada, está tudo bem. Mas se ela estiver com os nervos à flor da pele, o dedo vai estar tremendo, vai estar super parecendo um vibrador de concreto. Então, eu sou psicólogo e eu trabalho muito com programação neurolinguística e reprogramação mental. E na PNL, o pessoal de coaching usa muito, mas não entra tão profundo, existe a técnica que chama rapport. Rapport é como você se conectar com o outro. E quando você se conecta com a outra pessoa, você consegue influenciar ela ou conduzir ela. Lembre que durante a vida você conheceu pessoas legais, pessoas que você acha elas maravilhosas e que você procura seguir o corte de cabelo dela, a roupa dela, o material que ela usa e você tem uma admiração por essa pessoa. Isso não é à toa, é porque naturalmente essas pessoas que são líderes, essas pessoas que são influenciadoras, elas conhecem essa técnica que chama-se rapport. Assim, o primeiro lugar que eu percebi isso na antiguidade foi com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um dos apóstolos de Jesus e ele era muito inteligente, um dos mais sábios de todos eles. E a palavra dele era muito forte. Ele sempre era o melhor em tudo que ele fazia. Quando ele era capitão da guarda romana, ele era um ótimo, ele era um capitão exemplar. Depois ele, no caminho de Damasco, ele viu uma luz no meio do caminho, igual os alienígenas quando fazem abdução. No caso do Juscelino Matos foi assim, parênteses fechando novamente, que eu gosto muito desse assunto. Então daí o Saulo, que era o capitão da guarda romana, se converteu e se tornou cristão. E a partir do nome que ele foi convertido, o nome Saulo, que significava grande, se transformou em Paulo, que significava pequeno. Mas pequeno diante de Deus, grande diante da humanidade. Ele se tornou um grande e maravilhoso apóstolo. E o que ele dizia é a raiz do rapport. Ele dizia assim: fiz-me de tolo para ganhar os tolos e fiz-me de sábio para ganhar os sábios. Então, o que o apóstolo Paulo, que era muito inteligente, que é muito inteligente, quis dizer com isso? Quis dizer que não adianta a gente ficar contrapondo ou discutindo com as pessoas. E muitas vezes a gente se permite e acaba ficando nervoso ou perde equilíbrio porque a gente entra na energia do outro. Mas a partir do momento que a gente tem a consciência e a intenção de conseguir ficar calmo, de levar a outra pessoa a ficar calmo. Em vez de ter um inimigo, você vai ter um amigo, que é muito mais saudável. Então, daí você começa a usar as estratégias, e a principal é essa, de Paulo. Então, se alguém não me fazer falso, mas naquilo que eu concordo com a outra pessoa, eu vou concordar. No que eu discordo, eu vou cortar a volta, vou desviar, não vou entrar no mérito da questão. Por exemplo, se a pessoa é palmeirense e eu sou corintiano, então ela começa a falar de futebol, eu não vou falar contra ou a favor do time dela. Eu nem vou falar do meu time, porque eu já percebi que ela não é fã do meu time também. Então eu posso falar de futebol internacional. E daí assim encontrar um assunto em comum em que a pessoa vai concordar comigo e eu vou concordar com ela verdadeiramente e honestamente. Então, quando eu encontro um ponto comum, um denominador comum com a outra pessoa, eu começo a
entrar em sintonia com ela. Mas agora vamos para o caso prático. No caso prático, essa mulher chegou alterada porque o celular dela não funcionava, porque as contas dela estavam indo para o endereço errado, porque a conta estava no valor acima. Então, a primeira coisa que tem que se fazer num caso desse, não querer dizer que ela está certa ou errada, mas simplesmente concordar com ela que realmente há um problema e vamos procurar uma forma de resolver. Com isso, você já não vai entrar em atrito e não vai começar a discutir com a pessoa. Então, essa é uma técnica muito eficiente e vai deixar já um clima mais tranquilo. A outra questão é quando você tem a pessoa está na sua frente, então você começa a modelar ela como se fosse um espelho. E a partir do momento que você começa a espelhar ela, é como se você tivesse sendo uma pessoa muito parecida com ela. E as pessoas não brigam com quem é parecido com elas, brigam com quem destoa ou quem não concorda com elas. E muitas vezes quando a pessoa não concorda, porque dentro dela não está resolvido. E preste atenção que quando você não concorda, quando você começa a criticar outro, é porque dentro de você não está resolvido. Então não entre nesse assunto, a não ser que você esteja em terapia ou esteja conversando com alguém com a intenção de resolver essa questão. Senão deixe de lado e vá para as questões em que vocês se afinam. Nessa forma, e existem muitas outras mais, se você estudar a respeito e procurar, ou mesmo colocar perguntas aí, eu vou procurar responder, você vai ter um atendimento, você vai ter um dia muito mais tranquilo e muito mais agradável. Então, pense nisso, experimente isso e coloque aí se você concorda ou não concorda com o que eu disse, tá bom? Muito obrigado, um abraço.